Boa noite a todos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, nos revendo de alguma forma, trocando energias. Essa equipe tão amorosa do União Espírita Luz Divina, tarefeiros, alunos, trabalhadores, amigos de amigos, das nossas condições, nós vamos colocando em prática, porque daí vem aquela pergunta, né? Eu reencarnei para quê? Para ficar tocando flauta? Só se fosse para acompanhar a Bia. Mas tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Iniciando o nosso encontro de hoje, contando com a nossa querida Bia, que vai fazer para nós agora a nossa música inicial. Com você. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. É um enorme prazer estar aqui. E, mais uma vez, gratidão ao nosso querido Dr. Anselmo. Gratidão, querida. Mais uma vez, essa energia entrando nos nossos lares, autorizando a caravana socorrista de Mãe Maria, fazendo a limpeza fluídica dos nossos lares, harmonizando a energia dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas emoções. Sabemos que enquanto estamos aqui durante este momento de evangelho, a equipe amorosa do Dr. Anselmo está trabalhando muito, cuidando de todos nós e dos amigos espirituais que se encontram nos nossos lares. Essa mensagem de Mãe Maria está muito relacionada com o tema que a Maria Aparecida vai conversar conosco hoje. Essa pátria amada, que hoje, 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira. Então,
Tem o compromisso no mundo físico como cidadãos, mas nós somos espíritos reencarnantes, então temos um compromisso, rogando que Mãe Maria te envolva muito. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço por mais essa oportunidade e hoje falando sobre um assunto que atinge a todos nós. Afinal, nós estamos encarnados no Brasil, né? Reencarnados, porque nós já tivemos muitas vidas, né? E eu acredito que muitos de nós já tivemos muitas reencarnações aqui no Brasil, que essa não é a primeira. Para preparar esse evangelho, eu estudei os livros Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz, Brasil Mais Além e Confidências de um Inconfidente. Tinha uma gama enorme de assuntos, mas eu tive que escolher apenas alguns e resumir bastante para caber no horário do nosso evangelho. Mas eu recomendo que todos leiam esses livros, porque são livros fascinantes. Bom, vamos lá. No processo de evolução da Terra, todos os países tiveram a sua missão. Jesus não privilegiou nenhum espaço em detrimento dos demais. Existe um programa muito extenso, com muitas tarefas, e cada país tem uma ou mais tarefas para realizar. Eu vou citar apenas alguns exemplos. A Grécia e a Roma da Antiguidade foram responsáveis por toda a civilização do Ocidente. O Império Português e Espanhol foram responsáveis pelas navegações e descobertas. A França e a Inglaterra foram responsáveis pelo deslocamento do comércio do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. A Inglaterra foi responsável pela Revolução Industrial, pelas máquinas fazendo o trabalho do homem, e a França pelos movimentos filosóficos, artísticos e intelectuais, né? Despertar a cabeça do homem para a evolução. Os Estados Unidos recebeu a incumbência de cérebro da nova civilização, e o Brasil recebeu a incumbência de coração da nova civilização. O Brasil é responsável pela parte espiritual, ensinar a todos os povos a olhar e a cuidar do espírito. No século XIV, Jesus realizou uma de suas visitas periódicas à Terra para observar os progressos da sua doutrina e dos seus exemplos no coração dos homens. Ficou muito triste com o que encontrou por aqui. Os fundamentos da verdade e do amor foram deixados de lado. A doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão não eram praticadas. A igreja adorando santos, cobrando indulgências e comandando a guerra das cruzadas. Muitas mortes e muito sangue derramado. Jesus disse a Eliú, um de seus mensageiros, que o seu coração se encheu de amargura. A sua recomendação para que os homens se amassem como irmãos havia sido esquecida. Por todos os lados, ele encontrou lutas. Eliú, tentando consolar Jesus, sugeriu que eles visitassem os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma nova vida. Nesse continente ignorado, Jesus poderia instalar o pensamento cristão, as doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana de Jesus se dirigiu para esse continente ignorado, que mais tarde receberia o nome de continente americano. Só que eles foram para a região mais ao norte, lá onde ficam os Estados Unidos e o Canadá. Chegando lá, Jesus perguntou onde ficava o local que se podia ver no infinito o símbolo da redenção humana. E Eliú explica que esse local ficava mais para o sul, no continente americano. E a corrente de Jesus, né, a colônia de Jesus, se dirigiu para esse local, para as terras que posteriormente receberiam o nome de Brasil. Chegando aqui no Brasil, Jesus ergue as mãos e fala: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor.
no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Naquele momento também, Jesus determinou que Elio reencarnará na terra, em Portugal, com a missão corajosa de transpor os oceanos perigosos, unindo o velho e o novo mundo. E também determinou que no Brasil será instalada uma tenda de trabalho para os mais humildes da Europa. Mais tarde, reencarnarão os oprimidos e sofredores das regiões africanas. E junto com o indígena, formarão o povo solidário e fraterno que exaltará o Evangelho. O livro destaca que o contorno do Brasil lembra um coração. Por isso, o Brasil é considerado o coração do mundo. Todas as ordens de Jesus foram cumpridas. Daí a alguns anos, o Elio nasceu como Henrique de Aves, também conhecido como Infante de Sagres ou o Navegador. Nasceu em Portugal e a sua missão era fundar as escolas de navegação e despertar no mundo inteiro aquele sentimento de amor ao desconhecido, de aventura, de busca por novas terras. Nas suas declarações, ele declarava que tinha certeza da existência de terras maravilhosas. Eram as recordações espirituais que ele tinha do momento quando ele esteve aqui com Jesus. Ele cumpriu a sua missão e desencarnou em 1460 e já tinha formado a escola de navegadores, que seguiram com a sua missão. E no plano superior, ele continuou intuindo Portugal para que continuasse nesse intuito, né? O amor ao desconhecido, o amor à navegação e a busca por novas terras. No reinado de Dom João II, várias expedições se organizaram partindo em busca de terra, descobrindo toda a costa da África, e no reinado de Dom Manuel, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias e Gaspar da Corte Real descobre o Canadá. Então, só para ter uma ideia, Portugal fica aqui, a costa da África fica aqui, a Índia fica aqui e adentrando o oceano, Canadá. Então, eles fizeram um percurso enorme para aquela época, para quem não tinha equipamentos, era só bússola e as estrelas para guiar. Em 7 de março de 1500, Cabral parte de Portugal com uma grande expedição para as Índias. Ele ia sair de Portugal, contornar toda a costa da África e chegar nas Índias. Só que durante o sonho, ele tinha muita intuição, ele sonhava com os oceanos, ele sonhava com terras novas, ele era intuído pela equipe de Henrique de Aves. Então, quando ele partiu com essa caravana, que ele começou a contornar a costa da África, ele não resistiu ao impulso e ele mudou o caminho. Ele adentrou aos oceanos. E toda a tripulação, morrendo de medo daquele mar desconhecido, mas ao mesmo tempo empolgado, queria mais ir para frente para ver aonde que dava aquele oceano. E 1 mês e meio depois de navegar naquele oceano enorme, desconhecido, onde todos morriam de medo e ao mesmo tempo ficavam empolgados, eles avistaram a Terra Nova e chegaram no Brasil, na região de Porto Seguro. O livro relata que nesse momento havia comemoração na terra e no céu, que Jesus, com as assembleias espirituais, abençoava a tudo e a todos. O livro descreve que em cada ponto do Brasil saíam halos de luz que se ligavam aos céus, que os anjos cantavam melodiosas harmonias, que haviam perfumes maravilhosos, que haviam feixes de luz e que todos celebravam. Era uma alegria paradisíaca. Nesse momento, o Henrique de Sagres pediu a Jesus para que eles pudessem velar pela tranquilidade da terra em relação à pirataria. Ele temia que as nações ambiciosas viessem aqui para o Brasil explorar toda a riqueza que o Brasil tinha. Jesus responde dizendo
que o Brasil estará ligado para sempre ao seu coração e que nele se realizarão os ensinamentos do Evangelho, que todas as injunções políticas ficarão para um segundo plano, porque acima de todas as coisas estará a fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Nesse momento, Jesus incumbiu Ismael de ser o zelador dos patrimônios do Brasil. Jesus entrega um lábaro a Ismael, uma bandeira, e nesse lábaro está escrito Deus, Cristo e caridade. Eu vou ter que pular para conseguir caber todo o conteúdo aqui no nosso evangelho, né? Portugal não estava interessado em fazer uma colonização harmoniosa. Ele queria explorar. Ele queria expansão territorial, queria expansão comercial e queria produtos para vender na Europa, para comercializar e obter os lucros. E ele estava mais interessado em explorar a África e as Índias, que era mais perto de Portugal. E ele deixava o Brasil meio que abandonado. Isso fez com que várias invasões francesas e espanholas acontecessem aqui no Brasil, que eles viessem aqui, tirassem daqui o pau-brasil e as pedras preciosas. E isso causava muita matança, muita morte dos índios. Ismael, percebendo a situação, reúne os seus colaboradores em uma assembleia espiritual e explica que precisa da ajuda em relação ao Brasil. Ele precisa de trabalhadores devotados que não temessem a luta e o sacrifício para encarnar como missionários. Quase todos os presentes naquela assembleia se ofereceram como voluntários e mais tarde reencarnaram em Portugal e vieram para o Brasil como jesuítas. O José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, o Manuel da Nóbrega, o Diogo Jacome, o Leonardo Nunes e tantos outros. Enquanto isso, Dom João III introduziu em Portugal a Inquisição. O que era a Inquisição? Era uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam as pessoas acusadas de se desviar das normas da Igreja. Para obter a confissão, os acusados eram torturados, mantidos em prisão perpétua ou queimados em fogueira. Aí o livro explora mais um momento da Igreja Católica se distanciando dos ensinamentos de Cristo. Esse comportamento da Igreja Católica fez com que ela se tornasse um centro de perversidade. Mas aqueles católicos de espírito puro, que seguiam os ensinamentos de Cristo, afrontaram essas práticas, surgindo como missionários de Deus. Eles eram contra isso e aqueles que eram exilados e eram encaminhados para o Brasil ou para a costa da África, os missionários iam juntos para cuidar dessas pessoas, para educar essas pessoas, para ensinar os princípios de amor e de perdão. Em relação aos negros, o livro conta que Jesus recomendou que Ismael fosse nas regiões umbralinas recrutar aqueles espíritos sofredores que em outros tempos haviam sido os antigos batalhadores das cruzadas, os senhores feudais da Idade Média, os padres e os inquisidores eram aqueles espíritos rebeldes e revoltados que, devido aos inúmeros crimes e matanças que haviam cometido, estavam sofrendo e resgatando seus débitos nas regiões umbralinas. Ismael assim fez, foi até um umbral, explicou que eles teriam a oportunidade de reencarnar ou na África ou em Portugal, que seriam transferidos para o Brasil e aqui trabalhariam em prol do Evangelho de Cristo. E esses espíritos aceitaram. Passado um tempo, eles reencarnaram na África, reencarnaram em Portugal, com a missão de vir para cá contribuir com a obra de Jesus. Jesus explica que o Brasil deveria ser povoado pelos humildes e pelos sofredores, sem nenhuma violência ou dominação. Porém, o homem branco europeu, no uso do seu livre-arbítrio, fez exatamente o contrário. Ele se eximiu do trabalho que lhe cabia, ele escravizou o seu irmão negro, o próprio branco que ele perseguia através da Inquisição,
E o índio matou esse irmão, incendiou aldeias, trouxe sofrimento e estava arrecadando débitos para si que deveriam ser expurgados, ou nesta vida, ou no futuro. Jesus também explica que Portugal representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados. Eram os antigos fenícios do Império Grego e Romano. E que naquela época eles haviam feito muitas conquistas e que isso havia amolecido o caráter dele. Desde aquela época, eles se sentiam dominadores, se sentiam superiores aos irmãos e por isso que eles estavam praticando aquelas ações quando reencarnados em Portugal. E que eles iriam aprender na dor e na miséria as lições da vida. Em vários momentos, quando Ismael procura Jesus, ou quando as falanges do bem procuram a ajuda de Ismael, o livro ressalta que a dor é necessária para a lapidação do espírito, que o Pai não concede fardo superior às forças, que cada um receberá conforme os seus atos. Se os negros estavam resgatando os seus débitos, os portugueses, escravizando os negros e matando os índios, estavam aumentando os seus débitos e teriam que resgatá-los. O livro também narra vários episódios sobre a situação decadente e de miséria de Portugal. Como Portugal praticava o mal com os seus irmãos, ele vivia tendo episódios recorrentes de miséria e de falência, devido às suas condutas exploradoras e desrespeitosas em relação aos seus irmãos. O livro também relata outro instante interessante em relação à Igreja Católica. Nos mercados da África, onde os escravos eram explorados, eram comprados, eram transportados nos navios negreiros, nos porões, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene, que muitos morriam, havia um bispo da Igreja Católica abençoando os navios para que os negros chegassem vivos e o comércio desse lucro. Então, mais uma vez, a igreja se desviava dos seus princípios. Dando outro salto na história, muitos países queriam dominar as terras brasileiras. E para atingir esse objetivo, várias invasões aconteciam no Brasil. Porém, em cada momento, sempre havia uma ou mais pessoa preparada pelo plano superior para transmitir algum ensinamento. Eu vou citar apenas alguns. João Maurício, que era o príncipe de Nassau, que invadiu a região nordeste, apesar de fazer uma invasão, quando estava aqui, ele praticava o amor e o respeito à liberdade. O padre Antônio Vieira, com seus ensinamentos, conseguiu tocar muitos senhores que devolveram a liberdade aos cativos. Fernão Dias Paz, que era o chefe da expedição que adentrava as terras do Brasil em busca de esmeralda e pedras preciosas, levava consigo muitas pessoas. Essas pessoas iam ficando pelo caminho, formando os povoados, e esses povoados deram origem a cidades. Então, a missão dele era povoar o interior do Brasil. E que, a pretexto dele buscar as esmeraldas e as pedras preciosas, ele morreu pobre e longe da família. Ele não atingiu o intento de ficar rico. E o Marquês de Pombal, que havia sido preparado no plano espiritual para um grande trabalho de reconstrução do Brasil, mas que, quando encarnado, ele acabou cedendo às circunstâncias, ele se deixou levar pelo momento e ele acabou assinando um decreto de banimento dos jesuítas. Ele expulsou os jesuítas daqui. E isso interrompeu a missão dos jesuítas. Então, ele também morre pobre e na miséria, longe de todo mundo, né? Portugal sempre explorou e esbanjou os recursos do Brasil. E no Brasil se instalaram movimentos nativistas sob a inspiração das falanges de Ismael. Um deles, um dos mais famosos, foi a Inconfidência Mineira, né? O que era isso? Os brasileiros daqui já tinham ido estudar em Portugal, já voltavam com ideias do iluminismo, também estavam influenciados
pela liberdade da América do Norte. Então, eles queriam mesmo para o Brasil. O Brasil tinha riqueza, o Brasil tinha condições de se sustentar, eles não queriam mais que o Brasil fosse dominado por Portugal. Então, eles começavam a articular movimentos para pensar numa forma de libertar o Brasil de Portugal. Nesse caso, Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, Paulo de Manuel da Costa e Tomás Gonzaga idealizaram esse movimento, mas eles foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi lá, contou tudo para o governador de Minas, o governador mandou prender todos e condenou todos à morte. Na época, Maria I era rainha, ela foi lá, mudou a pena de todos, falando que só Tiradentes é que seria condenado à morte, seria enforcado, o corpo seria esquartejado e pendurado nos postes para servir de exemplo para ninguém mais afrontar a coroa, e que os demais seriam mantidos em prisão perpétua e que seriam exilados na África. Né? E para quem quiser conhecer mais essa história, Tomás Gonzaga ditou, quando ele foi para o plano superior, ele ditou o livro Confidências de um Inconfidente, que retrata todo esse movimento. É uma visão muito bonita, a visão espiritual do que aconteceu. Então, assim foi feito. Todos foram exilados na costa da África e Tiradentes foi condenado à morte à forca. E Ismael fala que recolheu o espírito de Tiradentes, que amparou esse espírito, que não permitiu que ele visse o esquartejamento, e explica que em outros tempos Tiradentes havia sido um inquisidor. Ele havia matado muitas pessoas, condenado muitas pessoas à fogueira e que ele aceitou a missão de vir para cá para resgatar os seus débitos. Que nessa encarnação ele havia cumprido essa missão e que assim que ele se recuperasse, ele iria se juntar à corrente de Ismael e ia trabalhar em prol do Brasil. E assim acontece. Saltando no tempo, Dom João assume o reinado de Portugal. Enquanto isso, a Europa está muito agitada, porque Napoleão havia feito muitas invasões, já havia dominado muitos países e planejava invadir Portugal. Então, Dom João hesita, mas ele não vê outra saída a não ser pegar toda a família, toda a sua corte e fugir para o Brasil. E assim é feito. Como a família real vem para o Brasil, ele traz para o Brasil o progresso. Chegando aqui, ele percebe que o Brasil é acolhedor, que o Brasil tem belezas infinitas, e ele abre os portos da colônia ao comércio universal, ele concede autonomia às indústrias nacionais, ele adota um regime de governo liberal, ele cria escola, teatro, biblioteca, o Banco do Brasil, a imprensa e o jornalismo, ou seja, ele traz o progresso para a colônia. Se por um lado ele trouxe o progresso beneficiando as pessoas, por outro lado, esse progresso faz com que a corte, as pessoas da corte que vieram com ele, se tornasse uma sociedade de parasitas e de inútil. Então, a lei de causa e efeito vai atuar nessas pessoas, né? O tempo passa, a situação na Europa se acalma e Dom João resolve voltar para lá. Só que a corte fala que se Dom João volta, tem que suprimir todos os benefícios do Brasil. Então, João não queria, ele era inspirado por Ismael, ele queria deixar os benefícios aqui. Então, ele se vê obrigado a deixar Dom Pedro I como príncipe regente. E assim faz. Dom Pedro fica e ele vai para Portugal com as demais pessoas. Dom Pedro fica aqui e percebe que o Brasil continua agitado, continua tendo muita movimentação, os brasileiros querem se libertar de Portugal, as riquezas daqui têm que ficar aqui, não tem que ter exploração. E os brasileiros entendem que Dom Pedro era a figura máxima, que ele tinha que encabeçar essa liberdade, né? Ele tinha que enfrentar a situação e fazer com que o Brasil ficasse livre dos domínios de Portugal. Portugal percebe toda essa manifestação e uma frota sai de Portugal com destino ao Brasil para repatriar Dom Pedro. Dom Pedro não vê outra saída e, em 9 de janeiro de 1822, com a influência de Ismael, ele realiza a emansão política do Brasil com a frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." Então, o Brasil estava emancipado politicamente de Portugal. José Bonifácio, na época, era o ministro dos Negócios Estrangeiros e ele aconselha Dom Pedro a fazer viagens aos 2 centros mais importantes da época, que era São Paulo
e Minas. Eles ficavam no Rio, então para ele visitar São Paulo e Minas e unificar esse sentimento de liberdade. Em assembleia, no plano superior, Ismael fala que a independência do Brasil já estava proclamada, mas que para respeitar os costumes da terra, eles iriam escolher uma data para formalizar. E que Tiradentes iria acompanhar Dom Pedro no regresso de Portugal para o Rio, mas que ainda no regresso de São Paulo para o Rio, mas que ainda nas terras em São Paulo, no momento adequado, ele iria dar o grito da independência. E assim aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. Ismael vai comunicar a Jesus sobre os acontecimentos. Nesse momento, Jesus chama Longinos, que foi o soldado romano que perfurou Jesus na cruz, o sangue espirrou no soldado, atingiu o olho e curou esse soldado de uma doença ocular, ele se converte ao cristianismo e abandona o exército romano, e ele fala para Longinos, eu tenho uma missão muito importante para você. Se você aceitar essa missão, vai ser a sua última reencarnação na Terra. Você terá poder e autoridade para ser usado em benefício das demais pessoas. Você fará muitas obras pelo Brasil. E quase no fim da sua vida, você será expulso do Brasil. Jamais deverá usar a espada e derramar sangue. Mas em todo momento, eu estarei ao seu lado. E Longinos aceita essa missão e reencarna como Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. O tempo passa, os brasileiros continuam insatisfeitos, eles reconheciam que Dom Pedro I tinha feito a independência, mas por ele ser herdeiro do rei de Portugal, eles acusavam Dom Pedro I de atender aos interesses de Portugal. Mesmo o Brasil sendo independente, eles acusavam que o Brasil estava sempre atendendo os interesses de Portugal. A pressão era tanta que Dom Pedro I não aguentou e renunciou. Ele abdicou do trono em benefício do filho dele, do Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. E o José Bonifácio ficou com a tutela de Dom Pedro II. Nesse momento, muitas guerras civis se espalharam pelo Brasil. Onde já se viu deixar uma criança de 5 anos comandando o país tutelada pelo José Bonifácio? A guerra mais famosa foi o movimento encabeçado por Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, que queria a proclamação da República. Essas guerras duraram mais de 10 anos. Tanto que quando Pedro II fez 15 anos, estava próximo de fazer 15 anos, houve a emancipação e ele assumiu como imperador do Brasil. Então, com 15 anos, ele assume como imperador, como ele recebia a influência de Ismael e da sua falange. Ele fez um reinado muito produtivo. Ele concedeu a liberdade de expressão. Quando ele se ausentava, a princesa Isabel assumia e assinou muitas leis em benefício do Brasil. Então, foi um período de progresso. Ele ouvia as necessidades da nação em detrimento das intenções dos políticos, e os políticos ficavam bravos com ele. Só que todo esse movimento de progresso, de harmonia, fez com que desenvolvesse uma vaidade coletiva nos brasileiros e o Brasil começou a interferir nos negócios dos países vizinhos. Ele ia lá se intrometer na guerra dos países. E isso provocou a hostilidade dos países de colonização espanhola. Então, o livro ressalta que em um dos momentos, Dom Pedro, dormindo, acorda, né? Ele sonha com Jesus, acorda e lembra do sonho, que Jesus lembrava para ele. Você jamais deverá usar a espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós combinamos que não haveria o derramamento de sangue. Mas ele não dá muita importância para isso, continua autorizando que os soldados se intrometam nas guerras dos países vizinhos, e essas guerras duram muitos anos e causam muitas mortes. E o livro esclarece que essas guerras são provações coletivas para os brasileiros. Outro aspecto que vale a pena ressaltar é em relação à abolição. Naquela época, em todas as nações do continente americano não havia mais a escravidão, somente no Brasil havia. A princesa Isabel já havia assinado a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, mas ainda havia 700 mil escravos.
Então, as pessoas preparadas no plano superior e encarnadas no momento certo, como Castro Alves, Rio Branco, Luiz da Gama, José do Patrocínio e a própria Princesa Isabel, no momento adequado, a Princesa Isabel assinou a abolição dos escravos. O último acontecimento político que seria acompanhado pelas falanges de Ismael era a proclamação da República. No mundo espiritual, Jesus fala que o Brasil já havia atingido a maioridade coletiva, com profundas transições social e política, que as sementes do Evangelho já haviam sido lançadas e que as falanges acompanharão a proclamação da República, que acontecerá sem derramamento de sangue. E assim acontece. Então, Pedro II é pego de surpresa, o Deodoro da Fonseca proclama a República, ele era amigo íntimo de Dom Pedro, mas o movimento todo conduziu para isso, a falange de Ismael intuiu, e a República é derramada. E naquele momento, Dom Pedro II recorda das lembranças de Jesus, que não haveria derramamento de sangue, ele pega a família real e se exila na Europa. E a proclamação da República acontece no dia 15 de novembro de 1889. E aí, depois que a proclamação da República acontece, Ismael centra seus esforços no espiritismo. Eu vou resumir bastante aqui, porque o nosso horário já está dando. Então, assim, o livro retrata todo o surgimento do espiritismo, retrata que em assembleias Jesus fala que um dos seus discípulos reencarnará com a missão de fazer a codificação, que esse discípulo é Kardec. Também em outro momento ele fala que um outro discípulo reencarnará com uma missão muito delicada, de muita perseverança e humildade, e que é Bezerra de Menezes. Kardec reencarna, prepara toda a codificação se espalha no Brasil, ela se espalha em vários focos. Fala do grupo Confúcio, que recebe os espíritos da falange de Ismael, mas que esse grupo é muito vaidoso, que tem muito atrito entre os encarnados, e esse grupo tem uma duração mínima de 3 anos. Fala da fundação da Federação Espírita do Brasil, que no momento adequado, Bezerra de Menezes assume a direção da FEB, reafirmando os princípios de tolerância, amor, piedade e perdão, e que, de acordo com no momento que o livro foi escrito, que tudo que havia sido planejado havia sido cumprido a contento. Né? Então, nós fomos escolhidos por missão para contribuir com a obra de Cristo, que é a consolidação da pátria do Evangelho, né? Do Brasil como pátria do Evangelho. Cada um de nós que reencarna no Brasil traz como parcela da nossa missão, uma parcela mínima, porque nós não somos figuras ilustres como esses exemplos, de contribuir com essa obra. Será que cada um de nós está fazendo a parte que lhe cabe? Será que a gente está praticando a doutrina do amor, do perdão, que a gente está divulgando os ensinamentos de Cristo? Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Agradeço por essa oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada. Ufa! Realmente uma viagem no tempo, de maneira muito sucinta, esclarecedora. Mas agora a gente vai fazer a nossa pausa musical, daqui a pouco a gente volta a conversar. Oi, Bia. A sua música agora vai justificar a missão do Brasil e o papel de cada um de nós. É com você. Quanta luz
Gratidão, querida. Respirando fundo e agradecendo às falanges socorristas, porque essa luz está sempre presente. Essa retrospectiva histórica que a Maria Aparecida colocou para a gente nos obriga a retomar muitos dos assuntos que nós já conversamos, que é a lei do progresso, a lei do trabalho, perdão, a lei de causa e efeito, e muitas outras coisas, processo reencarnatório. Então, vamos, como ela deixou essa pergunta no ar, vamos olhar para nós. Estamos vivendo um momento, nos últimos tempos, de lições muito fortes. Mas como espíritos reencarnantes, olhando para tudo isso, nós imploramos para estar reencarnado no planeta Terra neste período. Cada um no seu lugar. Eu não nasci aqui. Eu vim para cá com 3 anos. Mas eu amo esta terra. Acho que mais do que alguns brasileiros. É muito forte o que esta terra tem a oferecer. A terra, aquela brincadeira, né? Plantando dá. Mas precisa de trabalho, precisa de entrega, precisa de humildade, de fraternidade. Então, Maria Aparecida, parabéns e muito obrigada por esta retrospectiva. É importante que cada um de nós olhe para dentro de si. Criticar o governo, criticar o outro, é isso que Jesus ensinou? Os governantes que estão nos seus cargos não estão ali por acaso. Tem todo um projeto espiritual que nós fizemos parte. Então, se aquele ser humano não está conseguindo cumprir o projeto divino, ao invés de criticar, vamos emanar energia de amor, sabedoria e equilíbrio, porque nós vamos prestar conta da nossa consciência. Mais alguns minutinhos, Maria Aparecida, para você acrescentar alguma coisa? É que em todo momento da história a gente vê que a pessoa tem o seu livre-arbítrio, né? Se a colonização fosse feita de uma forma harmoniosa, a evolução teria acontecido mais rápido, mas o homem decide, e na hora que ele vê as facilidades, que ele vê as pedras preciosas ou o pau-brasil, ele deixa a ambição dominá-lo. E aí a coletividade paga por isso, né? Então, se eu critico, eu faço parte desse movimento. Se eu passo a fazer o certo, porque muita gente fala, todo mundo faz, eu também vou fazer. Então, todo mundo entra na mesma onda. Se eu falo, não, o que é certo, mesmo que ninguém faça, e só eu vou fazer, eu estarei aderente às leis de Deus. E eu vou evoluir mais rápido enquanto os outros estacionam. Porque chegando lá em cima ou lá embaixo, a gente não sabe para onde a gente vai ter que arcar com aquilo que a gente fez. Né? E se a gente está passando por isso, vai saber se no passado a gente também não foi um desses espíritos sofredores que Ismael foi resgatar lá nas regiões umbralinas, se a gente não participou da Inquisição, das cruzadas, o que a gente fez? Porque a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. E se hoje a gente olha para a situação atual e fala, não tá bom, a gente precisa começar a plantar coisa boa, para colher coisa boa no futuro. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer a cada dia, a cada momento, em cada situação. E ensinar pelo exemplo, né? Se a gente quer um país melhor, um mundo melhor, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que caminhar de acordo com as leis de Deus. É uma lição difícil. Não viemos aqui a passeio. Jesus e os mensageiros divinos não disseram que ia ser fácil.
em consequência das atitudes que nós tivemos, do nosso padrão de sentimento, do nosso padrão de energia. Só que agora nós estamos mais despertos, nós temos mais condições de conhecimento da tecnologia, da razão e da sensibilidade da nossa religiosidade. Podemos e devemos fazer diferente. Esse nosso encontro, ele é pequeno, é simples, mas para cada um é grandioso. Porque ouve, reflete e traz para dentro de si pequenas sementes de luz para que a gente seja diferente, para que a gente compartilhe. Por que será que veio a intuição de trazer a música para esse grupo? Nós somos um grupo diferente de evangelho que as outras casas fazem. Nós temos o perfil do Dr. Anselmo. Ele estava lá nas caravanas e agora está aqui fazendo o seu trabalho, porque vai dar tudo certo. O projeto divino de cada um de nós é perfeito. E faz de conta que a gente está junto, dando as mãos de verdade, fisicamente, harmonizando, trabalhando. E eu vou aproveitar para lembrar a campanha anual da doação de leite. Todo ano, na época que o doutor Anselmo fazia as palestras, isso não se perdeu. O ano passado foi realizado e esse ano está começando novamente a campanha de doação de leite. Então, no dia 20, que é sábado agora, no dia 27 e no dia 4, a equipe vai estar lá no União Espírita Luz Divina, das 9 às 12, recebendo as doações. Divulguem para os seus amigos. Passa para frente, é a oportunidade de doar energia, porque a gente não vai doar só aquela caixinha de leite ou a latinha de leite em pó, a gente vai doar a nossa energia na hora que está entregando aquela latinha, aquela doação. Vamos ampliar essa nossa oportunidade. Obrigado, Maria Aparecida. Foi um trabalho difícil, né? Para selecionar dentro do tempo. Muito obrigada. Bia, você quer falar alguma coisa? Por que você escolheu essa música para o final? Porque você tem a intuição de quais músicas você vai colocar. Você quer falar? Sim. Eu leio, né, aquele post que você manda com o link do tema, quem vai ser o palestrante, e aí me vem algumas ideias na cabeça e as ideias, né, têm relação com as músicas. Mas quando você falou, né, que a Maria Aparecida ia falar sobre o Brasil, sobre o fato de ser a pátria do Evangelho, eu acredito muito nisso, que o Brasil, né, ele recebe uma energia muito positiva, né? Eu sinto isso. Então eu pensei que Quanta Luz é uma música perfeita para tratar desse tema, porque eu tenho certeza que a gente recebe muita luz, né? Então eu acho que ela traz de uma forma simples, mas bastante emocionante esse fato de luz, de positividade. E essa última agora, que eu me emociono muito, que é, assim, bem significativa, né? É. Enquanto ela estiver cantando, vamos lembrar do nosso lar, da nossa casa, do nosso eu, do nosso planeta e desta terra abençoada. Que essa energia possa ser expandida. E, como sempre, mandando energia de confiança para os espíritos abortados, que eles se preparem de forma muito amorosa para voltar numa caminhada mais iluminada. É com você, querida.
essa ternura, essa entrega, fique nos nossos lares, nós nos fortalecendo e assumindo o verdadeiro papel de trabalhador do Cristo. Gratidão, queridos, até a semana que vem. Muita paz, muita alegria e obrigado por essa oportunidade. Até a semana que vem. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.